Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Uma alegria para nós, servos do Senhor, né? Miseráveis pecadores, porém, canal do fluir do Senhor. Temos a oportunidade de ministrar a palavra dele à sua igreja, ao seu povo, e com alegria nos disponibilizando, sabendo que somos incapazes, né, de por nós mesmos quebrantarmos corações ou convencermos corações, mas o Espírito Santo é aquele que vai completar no teu coração. O Espírito Santo é aquele que vai quebrantar o teu coração e transformar as nossas vidas, amém? Salomão, quando nós pensamos em Salomão, nós pensamos em prosperidade, além da sabedoria, evidentemente, nós pensamos em prosperidade, né? Salomão, o reino de Salomão, o reinado de Salomão, é um reinado de riquezas, de prosperidade, de bênçãos, de pompas, né? Quando nós o vemos citado na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, fala sobre essa bênção, fala sobre essa provisão, sobre essa prosperidade que estava sobre ele. Jesus, em Mateus 6, quando está ministrando ali o Sermão do Monte, ele cita, né, Salomão, quando compara, né, a maneira de se vestir dos lírios do campo e como é símbolo de pompa, de riqueza e de beleza. Ele compara ali, nem Salomão, sendo Salomão, esse símbolo de riqueza e de prosperidade, se vestiu como os lírios do campo. E aí, obviamente, essa pompa, essa riqueza foi financiada pelo seu povo, né? O reinado de Salomão é marcado por altos tributos. E quando ele morre, assume seu filho Roboão, que tem um pedido, um clamor de seu povo para que aliviassem os impostos, né? Nós temos facilidade para entender isso, não com tamanha clareza tal, aos que viviam aquele tempo, porque também vivemos um dos países que mais se paga o imposto, né? É um absurdo que pagamos de imposto e quanto nós sofremos com isso. Todos nós, né, sentimos isso no bolso, né? Sobretudo aqueles que vêm, por exemplo, moram um tempo fora e passam um tempo num país em que o imposto é menor, né? A aquisição de bens duráveis, por exemplo, é bem mais prática ou facilitada pelo baixo imposto. E esse é o fim do reinado ali, no início de Roboão, o povo clama a Roboão I, o sucessor de Salomão, para que esses impostos fossem diminuídos, né? Acalentados. Mas Roboão não ouve os seus conselheiros, que o aconselham realmente a que cedesse, né? Diminuíssem esses impostos. Nisso, né, ao ouvir os amigos que o aconselharam a ser ainda mais duro ou mais tributoso que seu pai, Salomão, ele ouve esses amigos e ele realmente aumenta, né, os impostos, é mais tributoso, vamos dizer, usar esse termo. E aí, nesse momento, Israel, que com sua capital em Jerusalém ali, se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do norte, com as 10 tribos, tem agora como rei Jeroboão I, que tem sua descendência não davídica, né? Nenhum desse descendente que reinou sobre o reino do norte, denominado Israel, era de descendência davídica. E o sul ficaram 2 tribos, Benjamim e Judá. O reino do sul, denominado Judá, né? Ficou ali com a sua capital em Jerusalém. Inicialmente era Siquém, a capital
do Reino do Norte, mas em Osri, né? Quando Osri assume, ele transfere essa capital para Samaria. E divididos, né? Perdem força, porém continuam divididos, né? Em 722 a.C., a Síria destrói e dissipa o Reino do Norte, pondo assim um fim a Israel como Reino do Norte, dividido. E fica Judá no sul, com capital em Jerusalém. O Império Babilônico assume domínio, né, sobre a região, sobre os povos, sobre o Egito, por exemplo, que já antes havia sido uma potência, sobre os persas. E aí eles assumem Judá como um estado vassalo, né? Judá, embora com uma estrutura política, né, ainda com o rei, era Zedequias na época, mas deveria obedecer a Nabucodonosor, né, a Babilônia. Mesmo sendo uma nação ainda, com uma certa estrutura política, como estado vassalo, ele precisava obedecer a Babilônia. Ali, meados de 586 a.C., o rei Zedequias não se rebelou. Obrigado, meu amado. Você já é casado, já tem teu prêmio, né? Você se vira com ele. É brincadeira, é uma bênção. A gente estava comentando, foi no chá, né, sobre isso, né? Da bênção que é e os outros que almejam isso logo, né? É uma bênção no nosso casamento. Tô brincando não, tô falando sério agora. Eu vi uns rindo ali, não é brincadeira não, irmão. Deus me livre. Mas o rei Zedequias, um rei que foi rebelde ao Senhor, também era rebelde a Nabucodonosor. E após várias rebeliões, Nabucodonosor, farto desse estado, Judá, né, cerca Jerusalém, proporcionando ali, depois de alguns anos de rebeliões, né, proporcionando durante 2 anos esse cerco ali a Jerusalém. E ele proporciona uma severa fome e um colapso social, né? E ali, depois desse tempo, ele invade Jerusalém, destrói o templo de Salomão em Jerusalém, construindo com toda aquela polpa que nós vemos. E esse é o contexto que ele escreve, por exemplo, Jeremias e Salomão. A gente fala do profeta chorão, mas tem um contexto para ser o profeta chorão. Quando Babilônia invade Jerusalém, destrói Jerusalém, dissipa o povo, destrói o templo, ele destrói Israel por completo. Ele destrói agora Judá e não tem mais povo, não tem mais identidade. Eles agora são dissipados, né? Eles são exilados, são levados cativos à Babilônia, aqueles que restaram. Zedequias é morto, seus filhos estão mortos, os olhos de Zedequias são furados, sem descendência davídica. Essa é a perspectiva que é escrita as Lamentações de Jeremias, o livro de Lamentações. E eram lamentações porque era um tempo de desespero, de ausência de esperança, de tristeza, de angústia. Escreve assim esse tempo o livro de Jeremias também, o profeta Jeremias. E aí também profetiza nesse tempo Ezequiel. E eu queria te convidar a já abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, um versículo no capítulo 37, conhecido por todos nós, nós vamos ler do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 14. Ezequiel 37. Templo destruído, centro de culto israelita, né? Completamente queimado, destruído Jerusalém, a capital destruída. Um tempo de dor, tristeza, de Lamentações, né? Jeremias escreve que Judá foi levado para exílio, para sofrimento e dura servidão. Versículo 23 de primeiro capítulo de Lamentações.
E ele vai lamentar sobre diversas situações, e uma delas é quando ele vai dizer, se aparece esse versículo aqui, ele saiu daqui, sumiu daqui, que choram as viúvas, choram como viúvas, perdidos, assolados. E esse é o contexto de tristeza, de desesperança que surge em que Ezequiel é levado em espírito a uma visão. Eu quero então convidá-los a lê-lo a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, Ezequiel, eu acrescento: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então saberei que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aqui estamos como tua igreja, como teu povo, como a tua nação. Como eu já disse, eu sou incapaz de alcançar o coração dos meus irmãos, mas nem tenho essa intenção, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, é que convence os corações, quebra corações de pedra, quebra todo orgulho, todo jugo, quebranta o homem altivo, põe em chão, e restaura e transforma, e convence os corações, Deus. A ti clamamos, Santo Espírito, vem e faz, segundo a tua vontade, e não a nossa, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o plano de fundo
quando Deus leva Ezequias a essa visão tão conhecida. Era um tempo de desassolo, de tristeza. O povo que havia sobrado havia sido levado, deportado como escravo. Não havia mais uma nação, não havia mais rei, não havia mais templo, não havia mais esperança. E eu quero falar sobre esses 4 pontos de maneira muito breve, para já contextualizarmos para os nossos dias. Israel, então, destruída e dissipada, não é mais uma nação. Ezequiel está profetizando, assim como Jeremias, sobre uma nação, um povo despovoado, um despatriado, espiritualmente aniquilado, destruído. Israel, o Judá, não existe mais, e aqueles que sobraram são escravos, sem identidade. Não são mais judeus ou israelitas, mas são apenas escravos. A identidade de Israel estava profundamente ligada à terra prometida, à descendência de Davi e à presença de Deus no templo. Com a destruição de Jerusalém, o povo sentiu-se despovoado, despatriado, espiritualmente aniquilado. A expectativa, inclusive, de um Messias vindouro de raiz davídica não mais se sustenta. João Calvino, para nós, ele comenta que a destruição do templo e da cidade santa era para os judeus a mais terrível manifestação do juízo divino, pois indicava que a presença de Deus havia se retirado de entre eles. Hernán Bavinck, ele acrescenta dizendo: a queda de Jerusalém foi um testemunho visível de que a aliança havia sido quebrada por Judá, pela parte de Judá, e Deus, em sua justiça, como já havia revelado, como já havia anteriormente dito e profetizado, principalmente em Reis 11, de 11 a 13, quando ele vai dizer sobre a divisão, que esse povo se dividiria. Depois outros profetas se levantam para trazer juízo e arrependimento, e eles não se arrependem, e aí é revelado o que aconteceria. Então, em sua justiça, Deus em sua justiça entregou ao povo as consequências dos seus pecados, dos seus atos ilícitos, da idolatria, da imoralidade, e é entregue, então, como anteriormente havia dito, através de seus profetas. Isaías, por exemplo, que clamou ao Senhor, clamou ao povo para se arrepender, para um quebrantamento. Amós, por exemplo, que falava que eles adoravam, mas tinham uma vida dúbia, né? Oséias repreendia a infidelidade e profetizava a condenação. Miqueias profetizava o juízo de Deus e convidava o povo ao arrependimento. E até Jeremias profetizava, mesmo entendendo que não haveria arrependimento desse povo de coração duro. Nem se parece, talvez, com os dias de hoje. Mas Israel agora é um povo sem identidade. Não é mais Israel, apenas escravos, exilados e perdidos. Sem rei, por exemplo, sem templo, sem nacionalidade, sem identidade, sem templo. Segundo ponto, a perda da presença visível de Deus. Nesse tempo havia uma compreensão que o templo representava a presença de Deus verdadeiramente, e que Deus habitava no templo, né? Então, quando você tira esse lugar de habitação onde Deus habitava, eles perdem a sua referência de Deus, eles perdem a presença de Deus para esse povo. Então, é um povo sem identidade e sem o seu Deus. O templo era o centro de culto e da presença de Deus. Sua destruição era mais que uma perda arqueológica, né? De construção, arquitetônica, né? Era uma perda espiritual para eles. Um abandono, por exemplo, da parte de Deus para com eles. E Ezequiel acrescenta no capítulo 10, no 18, ele vai dizer que então a glória do Senhor saiu sobre a entrada do templo.
Matthew Henry vai dizer que a partida da glória do Senhor sobre a destruição do templo, antes de sua destruição, era o juízo espiritual mais profundo do que a destruição física. Deus havia removido sua presença por causa do pecado contínuo. Então agora eles não têm identidade, é um povo desprovido de identidade. Israel perdeu a sua estrutura como povo, perde o seu templo, que configurava a presença de Deus, ou seja, a perda da presença visível de Deus a eles. Agora sem um rei de linhagem visível davídica, por quem viria o seu Messias. O rei Zedequias foi capturado, seus filhos mortos diante dos seus olhos, ele mesmo teve seus olhos vazados. O trono davídico foi interrompido e isso abalou profundamente a esperança messiânica desse povo, agora apenas escravo, sem identidade, longe de Deus, perdido de Deus e sem um rei, sem um representante. A ausência de um rei visível em Judá parecia contradizer as promessas feitas por Deus a Davi, por exemplo. Mas Deus estava preparando um povo para esperar um reino futuro, espiritual, escatológico. Deixa eu arrumar esse trem aqui que eu mexi aqui, Vinícius. Não estou acostumado com esse trem aqui não. E em quarto lugar, já não bastava sem identidade, sem uma estrutura política, de Estado, de nação, sem o seu Deus, sem a presença visível de Deus, sem um rei, sem o seu líder, sem uma estrutura de nação, agora sem esperança. Uma morte viva para aqueles que restaram ainda como escravos. Ou seja, um vale de ossos secos. A frase usada pelo povo em Ezequiel, no versículo 11, é a própria chave da visão dos ossos secos. O povo considerava a sua situação irreversível, destruída, sem perspectivas futuras, como a de um campo de esqueletos esquecido. Então essa visão do vale de ossos secos realmente representava a visão que o próprio povo tinha de si, os restantes. Eles diziam no versículo 11: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Em um de seus sermões, Martin Lloyd Jones vai dizer que sobre essa questão, sobre esse tema do Vale dos Ossos Secos, os ossos secos representavam o estado natural do homem sem Deus, representam o estado de qualquer homem, por exemplo, sem Deus, mas também o estado de um povo de Deus que perdeu a sua consciência de sua presença, ainda que como povo de Deus, mas não tem mais consciência de sua presença. Não há vida nem esperança, a menos que Deus fale e sopre. Essa é a situação que se encontra Israel agora. É bem este vale de ossos secos, a qual Ezequiel é levado a partir do versículo 1 do capítulo 37. Ele chega diante desse vale que estava cheio de ossos secos, primeiro versículo. No segundo versículo ele vai dizer: e me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso. Vejam que não era um cemitério, era um vale, era um lugar onde provavelmente houve uma guerra, e ali só estavam os escombros dessa guerra. E a palavra na superfície, ela traz, ele podia dizer só apenas que havia um vale cheio de ossos secos, estavam sequíssimos, mas essa palavra superfície nos faz entender que não estavam enterrados, esses corpos, esses ossos não tinham sido velados, não tinham sido sepultados, ou seja, estavam na superfície. Para o judeu, para a cultura hebraica, né, isso quer dizer desonra ou vergonha. Era um povo envergonhado por estarem da forma que estava. E além de estarem na superfície, estavam sequíssimos. O texto diz. Não sei quantos aqui já mataram um bicho, né? Uma galinha,
ou caçaram uma capivara, sei lá, né? Às vezes tem alguns mais selvagens, né? Que acampa, sei lá, né? Mas, eu queria usar outra palavra, pensei outra palavra aqui, mas quando eu falei, mais corajoso, né? Que vai caçar e vai e mata, sei lá, um javali não, mas uma capivara aqui na nossa região, um boi no rolê, como você tira aqueles ossos, né? Vou falar no meu contexto da galinha. A galinha é mais fácil, embora tem poucos ossos ali, né? Mas quando você tira, acaba de matar, os ossos ainda estão úmidos, né? Com a carne ali. Mas com o tempo, né, se você deixa aquela cabeça, em alguns lugares, deixa aquela cabeça de boi, né? Para espantar pássaro, ou será por outro objetivo, mas eu já vi para espantar pássaro de plantação. Aquilo vai ficando seco, conforme o tempo vai passando, fica sequíssimo, né? Talvez trazendo-nos a compreensão de um tempo que se passaria assim. E o versículo 13 vai falar sobre, pode esses ossos, Deus pergunta a Ezequiel se esses ossos poderiam vir a viver novamente. Certamente para ele não, certamente por ele não, pois era incapaz, mas ele conhece o Deus naquele que crê, né? Um Deus que crê. E ele responde, tu sabes. Então, ele diz, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E aí Deus diz a ele assim, no versículo 5, assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos, eis que farei, eu, Deus, entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei eu, Deus, tendões sobre vós. Farei eu, Deus, crescer carne sobre vós estenderei eu, Deus, pele, e porei eu, Deus, em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Certamente numa perspectiva humana, sobretudo nós, nos dias de hoje, uma igreja que já sofreu muitas influências humanas e que caminha a passos largos a uma distância considerável a sua identidade existencial ou essencial, é fácil para nós não vermos perspectivas de transformação. Se olharmos sem os olhos corretos, esses de Hebreus 11, por exemplo, primeiro versículo, os olhos que nos fazem enxergar além do que vemos, não vemos perspectivas e não temos esperança. Mas não é na nossa força, não é na nossa vontade, não é na nossa limitação, mas quem faz é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Versículo 7, então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carne, e se estendeu pele sobre eles, mas ainda não havia vida. Mesmo que com a aparência humana, não mais uma aparência de morte, de destruição talvez, a aparência melhorou, mas ainda não havia vida, ainda não havia o sopro do Espírito. Por mais que muitos de nós não caminhemos como mortos, como muitos de nós caminham, ainda assim caminhamos longe de vida, por exemplo, sem o Espírito. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, assopra ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Esses textos que estamos lendo, estão falando de Israel, morto, destruído, e o Senhor está profetizando, dizendo a Ezequiel, eu vou viver. Um parêntese, breve parêntese,
Nós conhecemos, se você estudar os impérios, por exemplo, o Império Babilônico, Persa, né? A Síria, os Maias, por exemplo, foram uma imensidão, né? Sucumbiram e não mais existiram. Por mais que fizeram diferença, por mais que marcaram a história, e grandiosos foram em suas lideranças, foram destruídos e sucumbiram. Mas não para Israel. E não por causa de Israel, mas por causa do Deus de Israel. E hoje, contra tudo e todos, de maneira singular, caso único, nós podemos ver Israel reconstruída, Israel está restabelecida, Israel de Deus. Mas veremos, ainda de melhor forma, escatológica, um dia, na Nova Jerusalém. Oh, aleluia! E é esse dia que nós aguardamos e ansiamos, Senhor Jesus. Aleluia! Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda Israel. Deus começa a explicar. E eis que dizem: Israel, esse povo, agora cativo, perdido, dissipado sobre a terra. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, acrescento eu, Ezequiel, profetiza. Dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Versículo 12. Eis que abrirei a vossa sepultura, Israel, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Meu Deus, meu coração queima, porque eu vejo um vale de ossos secos, de maneira macro e micro. Olhe para a igreja de uma maneira geral e Brasil, ou Brasil e Mococa, ou Mococa e Congregacional de Mococa, e Congregação de Mococa e André. Eu vejo um vale de ossos secos de pessoas que se distraíram, de pessoas que, de uma igreja que se apaixonou por uma terra, e influenciada pela pós-modernidade, por essa nação perdida, fútil, diluída em seus valores, em seus preceitos, em seus relacionamentos, agora fragmentados, perdidos. Agora influenciada por essa geração, uma igreja que caminha com uma visão horizontal, não mais vertical, orientada, por exemplo, por Paulo em Colossenses 3, o primeiro versículo, o segundo e terceiro, olhar para as coisas que são do alto. A nação de Israel aqui, sem identidade, perdida, sem uma estrutura política, agora não mais como Judá, não mais como hebreus, não mais como israelitas, mas perdida em sua identidade. Olha para nós, a igreja contemporânea, a igreja dos dias de hoje, uma igreja que se perdeu no caminho da sua missão como embaixador, por exemplo. E muitos de nós, eu digo isso repetidamente, como embaixadores, a única coisa que fazemos é frequentar a embaixada quando pode, quando não tem nenhum compromisso, aos domingos de preferência, por exemplo, porque assim como Davi, ou diferente de Davi, não tem o prazer em estar na casa do Senhor, ou não tem prazer em estar na presença do Senhor, porque embora essa presença nós carregamos para onde estamos, certamente este é um lugar onde desfrutamos dessa presença, onde desfrutamos da alegria da presença do Senhor e da comunhão do corpo de Cristo. E agora caminhamos de maneira vislumbrada ou iludida, assim como Asaf compartilha conosco no Salmo 73,
iludida por olhar demais para esse mundo, para as coisas desse mundo, pelos desejos desse mundo, pela construção que podemos fazer, pelo aquilo que podemos adquirir, pela garantia do futuro. E eu não estou falando que devemos ser imprudentes, por exemplo. Não devemos gastar mais do que ganhamos, devemos ter algo guardado para suprir nossas necessidades em um momento inoportuno, por exemplo. Mas não podemos gastar a nossa vida como o mundo gasta. Pregava final de semana passado em São Paulo, na igreja do pastor Walter, pastor do Lucas, sogro do Lucas, por exemplo, e falava sobre isso. Nós estamos vivendo como gentios na palavra, né? Como as pessoas que não confiam em Deus, não creem em Deus. E tudo o que eles têm para viver, eles vivem nesses 80 anos que podem viver aqui. Mas nós não vivemos por 80, mas vivemos por 1 milhão. Eu compartilhava com eles quando eu fiz a cirurgia no final do ano. Foram 2 meses terríveis. O primeiro mês é absurdamente ruim. E os primeiros 15 dias eu não consigo palavras para descrever o quanto é ruim. A cirurgia, nossa, acabou com a minha raça. Até 2 meses eu falei, meu Deus, será que eu fiz esse negócio sério? Ai, coisa terrível. Mas uma perspectiva de 1 ano, 15 dias que é o mais difícil, 365 dias, 15 dias, não é nada. 2 meses, 60 dias, 365 sobra 300. A perspectiva da vida humana, por exemplo, de 80 anos, 2 meses não é nada, passa rápido. Mas eu estava tão intensamente vendo aquela dor, aquele momento difícil, que eu me esquecia dos outros tempos que viveria. E nós, quando estamos passando por momentos difíceis, é assim, né? Nós vemos muito intensamente e à noite, o choro que pode durar uma noite, se parecem dias, meses, não é verdade? Os dias intensos nos fazem chegar assim. E assim nós estamos vivendo a nossa vida cristã. O reino de Deus, como cristãos, estamos vivendo uma perspectiva dos 80. E não do 1 milhão, por exemplo, que é o que eu comparo. O que é 80 que é melhor? Eu já falei isso aqui. O que é maior? 1 milhão ou 80? 1 milhão é infinitamente maior. Só para dar uma perspectiva de número, não é verdade? 1 milhão incomparavelmente maior que 80. Mas estamos presos, vivendo de maneira intensiva esses 80, como eu vivi esses 2 primeiros meses. E demoram para passar para chuchu. E esquecemos do propósito para o qual fomos criados. Sem identidade, longe da nossa identidade, longe do que deveríamos viver como igreja. E aí, para Israel, sem o templo, sem a presença, uma igreja que se acostumou a viver longe da presença, por exemplo. Não generalizando, mas muitos de nós nem nos importamos em sentir a presença de Deus. Quando Jesus está naquela cruz, está entregando a sua vida por nós, ele diz... como é que é a palavra mesmo? Sabactã, né? Ele sente a ausência da presença. Naquele instante, ele já sente logo a ausência da presença. Mas Sansão perdeu a presença, só foi ter a noção que estava sem a presença quando não teve força para combater. Nós estamos assim. Só percebemos que estamos longe da presença quando não temos força para combater as nossas adversidades, quando não temos força para competir com nossas tentações, a carne e o espírito. Aí nos deparamos, estamos longe da presença. Mas uma igreja que se acostumou a viver sem a perspectiva do templo, da presença de Deus, do que Ele pode fazer por nós, em nós e através de nós. Oh, meu Deus. Uma igreja que perdeu a esperança. Não a esperança terrena desses 80 anos, mas uma esperança escatológica. Mas uma esperança que Tiago vai dizer, ou melhor, comparar, a de um lavrador, que mesmo semeando hoje, a perspectiva dele, a esperança dele não está na semente hoje, mas no dia que ela vai florescer e dar o seu fruto. E essa deveria ser a nossa perspectiva, não no hoje, não nos dias de hoje, não no que podemos ter ou adquirir aqui como seres humanos, mas no grande dia escatológico em que Ele virá para nos buscar e não haverá mais choro nem tristeza. O dia em que viveremos para sempre com Ele.
O dia em que deve guiar os nossos dias hoje. O dia em que deve me criar expectativa ou esperança para vencer as tribulações e não me entregar a elas. Ou me render a elas, por exemplo. Ansioso demais, preocupado demais com as coisas terrenas, quando poderíamos estar vivendo coisas tremendas com Deus, como povo de Deus, como igreja de Deus, experimentando os milagres, experimentando a ação de Deus em nós, através de nós, como cristãos, anunciando as boas novas, anunciando a verdade que nos alcançou. Se é tão bom assim, por que não há expectativa, desejo em que eu leve essa mensagem, já que essa é a minha missão? Uma igreja que não tem expectativa e esperança quanto à vinda do Senhor, mas só com o que pode fazer e construir. Eu estava lendo um livro para fazer a prova sobre a missão da igreja. Christopher White, um livro muito bom. E ele nos compara como igreja com um carteiro. Mas o carteiro, nós temos hoje, o livro já foi escrito há uns anos atrás. Quantos compram no Mercado Livre, Shopee, Mercado Livre? Todo mundo compra agora, né? Quantos? Só eu? Ah, bom. Vamos ver se está acordado aí, irmão. Aí, eu não estou nem aí o que o cara fez, o cara que vai entregar lá em casa, ou a menina. O que ele fez no dia anterior? Se ele traiu a esposa, se ele está reclamando, sabe, que vai ter que entregar, sei lá. Eu não estou nem aí. De uma maneira, nós não nos importamos. Desde que a minha encomenda chegue. Desde que meu pacotinho amarelo chegue, meu pacotinho laranja, né? Chegue. Nós não nos importamos se ele traiu a esposa, se ele está assistindo pornografia, se ele fala mal de fulano, de cicrano, não importa. Eu só quero a minha encomenda. Nós carregamos uma mensagem, mas diferente do carteiro, a nossa mensagem precisa ser testemunhada, precisa ser falada. Eu vou falar de uma mensagem, uma boas novas de alegria, de transformação. O que eu preciso expressar? Alegria, transformação. Se há uma boas novas, ela precisa ser exalada por mim, testemunhada por mim, entregue por mim, como boas novas, como algo que me transformou, como algo que, como Jesus vai comparar na parábola, não existe nada mais valioso. Encontrei um tesouro e agora eu quero vender tudo para adquirir essa joia, por exemplo. Ou encontrei um tesouro num terreno, nada mais importa, quero vender tudo e comprar esse terreno. Nada mais importa, nada é mais valioso que isso. E isso eu almejo e desejo e busco. E aí, essa mensagem que agora eu carrego com essa verdade, com alegria, com transformação de vida, com amor. Essa mensagem fala de amor. Como eu vou entregá-la a ela sem o amor de Cristo? O versículo do capítulo 37 ainda, por exemplo, no versículo 22, ainda continuando com a profecia, o reino, como eu falei no início da mensagem, havia sido dividido. E aí, versículo 22 diz assim, do capítulo 37: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois. Esse reino ainda nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e serei o seu Deus. Essa é uma perspectiva escatológica, mas a verdade é que nós estamos longe disso, longe, milhas de distância disso, de estarmos juntos. Nisto conhecerão que são os meus discípulos. Jesus está dando uma ordem, Jesus está dando um testemunho, e versículos antes do versículo capítulo 13, ele vai dizer, não diz o nome, mas vai dizer que Judas vai o trair. Depois, Pedro vai o negar, um dos líderes deste grupo.
Mas entre o traidor e aquele que o negaria, um dos líderes o negaria, Jesus está dando um novo mandamento, de nos amar uns aos outros. E haveriam consequências disso. Por exemplo, nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Meu Deus. Chorar com os que choram, a gente até chora, porque nós somos seres empáticos, né? E aí a gente sente a dor do outro, a gente chora. Mas quando meu irmão se alegra, quando meu irmão recebe uma bênção, eu tenho dificuldade tremenda de me alegrar com ele. Muitas vezes. Sabe por quê? Porque você não ama. Porque as pessoas que você ama, quando são abençoadas, você vibra com ela. Você se alegra com ela. Se nós não conseguimos nos amar como igreja, as pessoas, por exemplo, já chegam a este lugar. Aí vamos trazer para o contexto então da nossa igreja. Vocês chegam à igreja de Congregação de Mococa. Se nós estivermos todos divididos, como vai se enxergar como um povo? Cada um para a direita, um para a esquerda, um para frente, um para trás, não vai para lugar nenhum. E assim a igreja contemporânea vive. Ela não alcança a sociedade de maneira eficaz. Ela não transforma a sociedade de maneira eficaz. Ela não se manifesta como igreja de maneira eficaz. Porque o orgulho, a mágoa, o rancor a consome e a corrói e a destrói de sua identidade e a coloca longe de sua missão. Meu Deus, ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Meu coração está queimando. Desde quando eu estava preparando essa mensagem, meu coração ardia e apanhava. Porque o Senhor não está aqui falando com você, Ele está falando conosco. E eu estou nessa. O Senhor mostrava coisas que eu precisava transformar, coisas que eu precisava mudar. Quebrar todo orgulho, todo muro que nós construímos, que nos impede de desfrutar do melhor de Deus, dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, para nós como igreja, como corpo de Cristo. Perdidos, sem identidade, longe de Deus. E nem nos importamos muitas vezes. E sem expectativa futura. O Senhor de mim quer transformação, quer mudança. Eu não sei de você. Talvez você não precise transformar. Talvez você não seja orgulhoso. Talvez você não tenha construído muros de ressentimentos, de mágoas, que te impedem e se tornam uma prisão, que te impedem de viver. Talvez você não seja como eu. Mas nessa noite há pessoas neste lugar que o Senhor quer tratar, que o Senhor quer transformar, que o Senhor quer pegar no colo, tirar feridas. Eu sou um desse. Estou sendo ministrado durante todo esse dia. Meu coração está queimando. Enquanto eu li a mensagem em casa, eu lendo o texto, só lendo o texto. Porque o Senhor quer nos tratar. Ele espera que nós venhamos viver, por exemplo, no nosso contexto de Mococa, uma transformação, uma vida diferente, contagiarmos. Esse texto fala sobre um avivamento. A história da igreja vai dizer que sociedade é transformada através do avivamento que começa com a igreja. Homens, jovens em escolas, homens e mulheres em casa, e sociedades transformadas, países como a Inglaterra transformados, entregue a uma questão política, entregue a uma questão financeira, destruído, questões imorais. Haviam mais bares e prostíbulos do que tudo, do que pessoas. Esses bares e prostíbulos se fecham através do avivamento da Inglaterra e se tornam muitas igrejas. A transformação que nós queremos para a nossa cidade, a começar a nossa família, a transformação que eu espero na minha casa, começa em mim. A transformação que eu espero no meu bairro, começa em mim. A transformação que eu espero na minha igreja, começa em mim. A transformação que eu espero para o meu município, começa em mim. Para o meu país, começa em mim. Começa em nós. Com o avivamento. Tu acha que político está preocupado em transformar a sua vida, meu irmão? Eles querem mais, eles se garantem. Eles estão preocupados com o preço do combustível. Eles não gastam no próprio bolso com combustível. Eles estão preocupados com o preço da cesta básica? Não. Nós compramos tudo para eles. Eles não estão preocupados. A transformação para a nossa nação vem da igreja do Senhor Jesus. Avivada, transformada, que impacta a sociedade. Cheia da presença de Deus, cheia do amor de Deus, do desejo por mais de Deus.
de viver e experimentar de coisas tremendas em Deus, eu vejo vale de ossos secos, vale sequíssimo em mim e a partir de mim. E eu, desde o início estou falando aqui, eu sou incapaz de fazer alguma coisa. Mas tem alguém que é capaz de fazer. O Senhor da igreja é capaz de fazer. É capaz de transformar, de constranger os nossos corações, de quebrar o nosso orgulho, de nos humilhar, de nos quebrantar, quebrar toda altivez, nos colocar com o rosto em chão e dizer: a partir de você eu vou transformar a tua casa, a partir de você eu vou transformar a tua rua, a tua cidade, a tua igreja. Nós cremos nesse Deus. Eu creio, não é uma utopia. Quando eu falo de comunhão, há um meu desejo no coração, há uma visão no meu coração, um desejo ardente por uma comunhão, por uma igreja de caminho unida. Eu compartilho com pessoas isso, amigos, ou pessoas mais próximas, ou até quando eu estou ministrando esses dias, por exemplo, na reunião de oração. E para mim não é utopia, é uma verdade bíblica. E é por isso que eu creio. A transformação, o avivamento sobre a igreja do Senhor no Brasil, em São Paulo, em Mococa, a igreja comunicacional de Mococa, eu creio com todo o meu coração, porque não é algo que vem do homem, mas vem de Deus sobre a terra. Não é uma utopia, mas é uma verdade, e é Ele quem faz em nós e através de nós. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Oh, Deus poderoso e santo, nós somos teu povo, a tua igreja, pecadores, da forma, no caminho, na caminhada, nos desviamos do nosso propósito. A igreja foi muito influenciada nos primeiros séculos, muito influenciada nos primeiros séculos. Aquela igreja... Caiu o microfone aqui, Vinícius. Aquela igreja dos primeiros séculos, a igreja primitiva, foi extremamente influenciada a partir do 3º século, quando ela se torna a religião de Roma. E aí, com a influência dos homens, ganância, a concupiscência da própria carne do homem, que destrói, que corrói. Você sabe muito bem, eu sei muito bem, eu também sou assim. Mas eu não preciso continuar assim. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que transforma. Eu sirvo um Deus que muda a realidade. Eu vejo um vale de ossos secos. Mas com os olhos da fé, por várias vezes, eu vejo um exército forte e numeroso que se levanta para honrar um Deus que está sobre todos. Um Deus que toca no homem, que toca nos lábios de um homem e purifica. Um Deus que toca em nós e nos purifica e nos lava e quebra todo jugo, todo orgulho, tira de nós o pecado, limpa as nossas vestes e nos faz viver em novidade de vida. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança?
Nossa vergonha na superfície, Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. há muito tempo, por isso estavam sequíssimos. Não há Espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita. Com os olhos da fé, profetiza. Vá morta, ó vale de ossos secos. Vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som que sonirá. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Ó terra, Vale de ossos, volte a respirar. Nós podemos ouvir o som de ossos que se batem, o som de tendões que se achegam, de pele que se cobre. o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Oh Deus, tem um tempo maravilhoso para nós, Senhor. Amém.